Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios da TV Web Estado o governador do Rotary Internacional, Distrito 4490, o meu companheiro Walter de Carvalho Soares. E recebo também o recém-possado presidente do Rotary Praia do Futuro, o meu amigo particular, Tadeu Abdullah. É um prazer recebê-los aqui nos nossos estúdios por esse papo informal, descontraído, e a gente falar um pouco para os nossos internautas sobre Rotary, o que é Rotary, qual a missão do Rotary. E eu começo perguntando para o governador, que na verdade o governador ele congrega os estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. E é o governador do Distrito 4490. Walter, me diz uma coisa, o que levou você a ser membro do Rotary? O que me levou a ser membro do Rotary foi, primeiro, vontade de servir a comunidade. Isso foi o principal motivo? O principal motivo. Tá. Quais são os pré-requisitos para ser um rotariano? Para ser um rotariano, primeiramente, você tem que ter conduta ilibada, ter vontade de trabalhar e pensar primeiramente nos outros antes de pensar em si. Tadeu Abdullah, você acaba de receber o título da fundação do Rotary Clube Praia do Futuro, que aconteceu na última segunda-feira no Marina Park. Como é que você se sente em sendo fundador de mais um clube rotariano? É uma honra você fazer parte, eu já era rotariano, e fazer parte desses trabalhos de incentivo, de ajuda à comunidade, de ajuda humanitária às pessoas. Eu já era um voluntário nesse aspecto. E é lógico, você fica muito agradecido de o conselho diretor da Fundação do Rotary Praia do Futuro, com o governador, ter me titulado esse bastão, de ser o primeiro presidente fundador do clube. Isso é muito gratificante. As metas surgem para o Rotary Praia do Futuro, trabalhos voluntários. Hoje a gente tem já começamos fazendo trabalhos voluntários. Tem o Lar das Crianças do Eusébio, tem a Fundação Beija-Flor, o Instituto Beija-Flor, que a gente já fez o Natal Solidário lá. O nosso presidente do projeto, o Pedro Leornes, está fazendo um trabalho belíssimo nisso tudo. A associação, a PTRF, que é a Associação Brasileira de Rotary Foundation, que angaria projetos, angaria condições financeiras para angariar projetos de beneficentes, a qual a coordenadora Norte-Nordeste da PTRF, a nossa tesoureira e governadora assistente Samara Bem-vindo. E todos esses projetos a gente busca fazer o papel que a comunidade espera do rotariano, de ser voluntário, correr atrás e bater os objetivos e a meta do Rotary Internacional do nosso governador. Governador, o Rotary ele foi criado em que ano? O Rotary foi criado em 1905 por Paul Harris nos Estados Unidos, em Chicago. E daí se expandiu A hoje. princípio, ele foi criado por Paul Harris, que congregou alguns amigos para terem, que eles eram aposentados, para que eles pudessem ter uma ocupação para não ficar vamos dizer, à toa. E aí ele não supunha que o Rotary cresceria tanto. 2 anos depois, 3 anos depois, em Chicago, foi crescendo, e hoje, agora dia 23, nós vamos completar 110 anos de existência salutar. Tadeu Abdullah, e no Rotary Clube Praia do Futuro, quais são os dias de reunião e onde fica? São todas as segundas-feiras no Marina Park Hotel, às 19h30. Convido a todos. O Marcos já é nosso associado. Muito obrigado. Nosso clube. Eu convido a todos para comparecer, para conhecer um pouco da história de Rotary, participar junto com a gente dessas festivas, desses projetos. E lá na nossa reunião é apresentado para todos que tenham vontade de ser um rotariano, ser um voluntário de benfeitoria à comunidade. Quais os serviços que integram hoje a Avenida de Serviços do Rotary International? A Avenida de Serviço, eu vou dizer genericamente, são os pilares de sustentação do objetivo principal do Rotary, que é aquele que eu te falei no princípio, dar de si, antes de pensar em si, que você tem que estar imbuído no servir. E então as avenidas são os pilares que sustentam todos os trabalhos que o Rotary desenvolve em todos os 230 e tantos
país no mundo. Qual é a principal bandeira hoje do Rotary Praia do Futuro? Hoje tem a Associação Brasileira de Rotary Foundation, que tem, como eu falei, a nossa tesoureira do Clube Samara Bem-vindo como coordenadora do Norte-Nordeste. É angariar, a gente tem o princípio de que todo rotariano do clube tem que ser participativo. Existe um programa no Rotary Internacional que todo rotariano tem que fazer a doação de $100 anuais. E a bandeira principal do nosso clube hoje é trabalhar. Nós lutamos muito para poder fundar o clube e nós não vamos deixar que isso se pare. A gente tem que correr atrás de projetos, tem que agariar, chamar para junto da gente os membros para poder fazer trabalho voluntário, levantar a bandeira do Rotary. Tem a situação do pólio também, que a poliomielite ainda tem na parte do Afeganistão, naquela região ainda está complicada. Então hoje o Rotary, o incentivo do Rotary é combater isso e fazer essa ajuda humanitária. E vários trabalhos já estão sendo feitos, vários grupos de pessoas já têm nos ajudado no Rotary Praia do Futuro a poder levantar essa bandeira e fazer esses projetos muito bem feitos de ajuda humanitária para as pessoas. Governador, o senhor pode explicar como é o envolvimento dos clubes com a Fundação Rotary? O envolvimento dos clubes com a Fundação Rotary é o seguinte: a Fundação Rotary tem a sua filosofia de captação de recursos para as 6 áreas de enfoque que ela trabalha. E então ela procura conscientizar todos os clubes a contribuírem com a quantidade que for possível de cada um, a fim de que, com um montante bem elevado, que é levado para a Fundação Rotary nos Estados Unidos, os curadores trabalham gerindo esse dinheiro para depois voltar e serem aplicados nas áreas de enfoque em todo o mundo. Tadeu, me diz uma coisa, eu sei que ano passado já houveram alguns trabalhos do Rotary Clube Praia do Futuro. Quais foram esses trabalhos e como é que estão essas atividades hoje? O Rotary Clube Praia do Futuro foi fundado em outubro de 2014 e foi diplomado agora pelo nosso governador, agora dia 9 de fevereiro. Em outubro, o primeiro trabalho, logo após, quando a gente estava ainda com o nosso ID ainda provisório, mas com a documentação já entregue no Rotary, foi feita a festa das crianças da CUFA, onde nós doamos brinquedos. O que é a CUFA? A CUFA é a Central Única das Favelas. É um órgão 100% nacional, né? Tem em todos os estados. Então o presidente da CUFA nos pediu uma ajuda, que o Rotary pudesse fazer alguma coisa. Então em outubro nós já começamos com esse trabalho na CUFA. Fizemos a doação, fizemos a festa das crianças, foi um negócio muito assim, gratificante, doamos brinquedos, teve o jantar das crianças. Logo depois, começo de dezembro, já teve o Instituto Beija-Flor, onde faz a cirurgia para as crianças gratuita, cirurgia gratuita para as crianças que têm problema de lábio leporino. Então foi os membros do Rotary para lá. A nossa presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social, a dona Solange, angariou brinquedos, bonecas. O Pedro Leonas, que é o presidente da Comissão de Projetos do nosso clube, se vestiu de palhaço, foi lá entregar brinquedos. Depois teve, logo em seguida, no Natal, ele foi vestido de Papai Noel. Existe o Rotary do Eusébio, que é o nosso companheiro, e eles fundaram uma casa lá, que é uma casa que trata de crianças que foram violentadas na sua vida familiar, é resgatada pela Procuradoria, pelo governo, e é entregue nessa casa. Então o Rotary Praia do Futuro, em conjunto com o Rotary do Eusébio, estamos fazendo doações de alimentos, doações de roupas, de equipamento, ventilador, tudo que a casa, que criança precisa, brinquedos, para essas crianças se sentirem um pouco mais confortáveis. Então o Rotary também Praia do Futuro, ele se engajou a uma prática esportiva que já começou desde 2009 aqui no Ceará, porém não era tão difundado, que é o Airsoft. Eu faço parte do Airsoft. Então os jogos do Airsoft é uma prática esportiva que não tem por que angariar fundos para ninguém. Então todos os jogos que nós fizemos, cada um leva 2 kg de alimento ou 1 kg de alimento. Todo esse alimento está sendo arrecadado e distribuído para casas de caridade, para o Lar do Eusébio
Isso tudo é um projeto grandioso que na minha gestão como presidente, eu quero fazer o nosso clube crescer em ajuda humanitária para as pessoas que precisam. Aí, por isso, aproveitando o espaço, eu convido a todos para que quem tem esse espírito de voluntário, de querer ajudar o próximo, procure nosso Rotary lá na nossa reunião na segunda-feira, no Marino Hotel, às 19h30. Conheça os projetos que nós temos lá e participe com a gente. No Rotary existe um apoio às iniciativas de melhoria de saúde e de educação e do combate à pobreza de um modo geral. Como é que andam essas ações hoje a nível de Brasil e principalmente do seu distrito? As ações de combate a enfoque nessas áreas aí, então exatamente na área de saúde, educação, pobreza, etc. Tal, é sempre uma preocupação constante do Rotary Internacional, não só dos clubes que dão um somatório do distrito, que dão um somatório de todo o território nacional e até no mundo. Mas as ações estão constantemente sendo aprimoradas, trabalhadas para que nós consigamos minorar o sofrimento da humanidade em todo sentido. Muito certo. Muito bem, governador. Eu queria saber do senhor, dentre todos os estados brasileiros, qual o estado que congrega maior número de clubes? Regra geral, o sudeste do país, São Paulo, por exemplo, tem clubes em que o governador tem o privilégio e a felicidade de visitar 2, 3 clubes e voltar para dormir em casa. E eu tenho que passar 25 dias em casa para poder voltar. Qual é o próximo passo do Pré do Futuro? Existem vários projetos em andamento. Como são os projetos ainda pilotos, eu não gostaria nem de estar divulgando isso agora para vocês. Mas existe até um projeto na própria... existe uma comunidade aqui chamada As Quadras, aqui em Fortaleza. Uhum. E existe um projeto feito pelo William Bem-vindo, que é o nosso secretário do clube, e a gente montar um centro de apoio lá com professores de informática, instrutores para conserto e manutenção de computadores. E tem outros projetos, mas eles estão sendo pilotos ainda, a gente está começando a colocar no papel, que nós fomos diplomados agora. Então agora, com força total, que a gente vai estar começando a acelerar o processo para que se faça esse clube um clube eficaz. Só te interrompendo, Tadeu, essa comunidade nas Quadras fica onde? Ele fica numa região central, num bairro aqui chamado Aldeota, que antigamente era denominado favela, uma favela dentro de uma área nobre de Fortaleza, que a própria CUFA conseguiu mudar esse nome, junto ao governo do estado e até as pessoas ao redor. Então virou-se uma comunidade das Quadras. Entendi. Onde são pessoas de baixa renda que ainda estão morando no meio de uma região onde está, vamos dizer, uma classe média alta. Mas são pessoas do bem, pessoas que estão ali no seu direito de estar ali. E a gente quer fazer esse projeto de incentivo, de ajuda para essas crianças que estão lá sem fazer nada muitas vezes, e é um curso profissional. E vai ser montado lá nas Quadras uma escola para isso? Isso. A ideia seria montar uma escola lá dentro, colocando os professores para poder ministrar esses cursos e ter uma escolinha de informática com manutenção de computadores. Como governador do distrito 4.490, qual é a avaliação que o senhor faz da política brasileira atual? Como é que o senhor vê a política brasileira hoje? Meu caro companheiro jornalista e rotariano, eu diria para você o seguinte, mesmo sendo detentor de um título de eleitor, mas no Rotary é proibido que nós falemos em política e religião. Lamentavelmente, eu não vou poder emitir um juízo de valor a esse respeito. Mesmo sendo cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro não pode externar a sua opinião? Mas não em se falando de Rotary. Não se pode comentar a respeito? Não se deve. Política e religião são assuntos de foro íntimo de cada um que não deve ser externado quando se trata de assunto rotariano. Muito bem. Mas eu queria saber então do senhor o seguinte, do Rotary, existem diversos trabalhos, fora os trabalhos voltados para a área da saúde, da educação, de combate à pobreza, existem também outras ações que são desenvolvidas. Que ações são essas, governador?
Olha, nós temos tantas ações de, como eu disse para você, porque o Rotary nós temos 6 áreas de enfoque, né? Educação, saúde, problemas hídricos e outros. Então nós trabalhamos em todas essas onde houver o foco no momento que surgiu o problema, independentemente de qual seja ela. Onde surgir, a função do Rotary é ir lá tentar, junto com os rotarianos abnegadamente, resolver o problema ou minorar. Bom, meus amigos, eu tive aqui a grata satisfação, realmente um prazer muito especial, em receber nos nossos estúdios o governador do Rotary International, Walter de Carvalho Soares, que é o governador do distrito 4.490, que abrange os estados do Piauí, Ceará e Maranhão. E tive também, não é nem prazer nenhum, é um amigo querido de tanto tempo, de tantos churrascos, principalmente na Copa do Mundo. Mas isso é coisa do passado. O meu amigo Tadeu Abdullah, que veio nos falar sobre o Rotary Clube Praia do Futuro. A vocês, os nossos microfones, as nossas câmeras, para as suas mensagens finais. Governador, palavra do senhor. Primeiramente, agradecendo a oportunidade que nos foi dada de externar aqui algumas opiniões rotarianas e pessoais, e dizer, conclamar todo e qualquer brasileiro, não só o cearense, como nem o piauiense nem o maranhense, a vir engrossar as fronteiras do Rotary, porque nós estamos com um problema há 20 anos, patinando em 1.200.000, e a preocupação do nosso presidente Gary Wang, presidente internacional, é que nós aumentemos o quadro social, e só poderemos fazê-lo convocando jovens, mulheres e envolvendo as famílias. E é isso que eu pediria. Venham para o Rotary, que o Rotary é uma grande instituição. Muito bem. Tadeu, suas palavras aos nossos internautas. Eu faço esse convite para que venham conhecer o projeto do Rotary Praia do Futuro, às segundas-feiras no Marina, às 19h30, nossa reunião, todas as segundas, pois existe muita gente aí fora. Se você parar para analisar, até o governador falou uma coisa agora, que onde acontece o problema, o rotariano tem que ir lá e tentar minimizar ou resolver. Então tem aí situações que acontece, um familiar falar, olha, tem uma pessoa que está passando uma necessidade. Isso levado em reunião de Rotary, os membros do clube, eles se unem e vai ajudar aquela pessoa. Não é uma instituição que somente o rotariano ajuda, ele ajuda geral. É uma pessoa que está passando uma necessidade, que o grupo do rotariano, o conselho diretor, decidiu que vai ter que ajudar aquela pessoa, vai ser ajudado. Então convido a todos para participar junto conosco, ser um voluntário, ser um rotariano com a gente, que é muito gratificante, garanto isso para vocês. A você que sempre nos acompanha no programa Formando Opinião, muito obrigado e até o próximo Formando Opinião.